uma boa tarde, bem-vindos ao Razão de Estado. Eu sou a Daniela Alves e estou aqui com o Marcelo Suano, sempre brilhante aqui com as análises internacionais. E eu já quero começar o programa de hoje pedindo para cada um de vocês, por favor, deem um like, compartilhem esta live. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Pavivil, ative o sininho também, porque aqui na Pavivil nós temos uma programação muito bacana, porque além do Razão de Estado, vocês já sabem que de segunda a sexta, não é? Às 6 horas da... Às 6h30, né? 6h30, nós temos os Tremas nos Us, apresentado pelo Pavinato. Nós temos também, além do Razão de Estado, o Politiquins, segunda, quarta e sexta, às 2 horas da tarde. Então, já sabem que sexta-feira nós também temos mais um compromisso. Então, vamos dar continuidade aqui, Suano? Vamos tocar adiante. Vamos lá. Mas antes, Suano, eu já quero também iniciar agradecendo a cada um de vocês que já se tornaram membro aqui do canal, que já estão apoiando a minha ida e a ida do Suano lá para Brasília, para nós sabatinarmos os senadores com relação a sabatina do Flávio Dino para o STF. Então é muito importante esse apoio que vocês estão nos dando também para o canal do Pavivil, enviando o Pix de vocês, que é o pavinato@outlook.com. Vocês vão ver lá o nome da Roca Seca, né? Então é isso. Vamos dar continuidade aqui com a nossa pauta de hoje. Vamos lá? Vamos. Bom, gente, nós vamos começar aqui com o cenário eleitoral. Para vocês que ainda não sabem, já estão preparando o caminho para as eleições na Rússia, Suano. Olha só, eu quero a sua análise, porque hoje a Rússia anunciou a data das eleições presidenciais para 2024. A Câmara Alta do Parlamento Russo votou hoje para definir a data das eleições presidenciais, que vai ser no dia 17 de março de 2024. A decisão foi aprovada de forma unânime, não é, por 162 votos no Conselho da Federação. Bom, a Valentina, eu não vou falar o seu sobrenome, porque eu não vou conseguir. Matvienko. Né? Matvienko. Você que tem mais facilidade com o russo, Suano, que é chefe do Conselho da Federação, declarou que pela primeira vez os residentes das partes das regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporígia e Kherson, correto, Suano? Kherson. Da Ucrânia, que foram anexadas pela Rússia, vão participar desta votação. Bom, Suano, aí nós temos um quadro bem complexo, não é? Como vai ocorrer essas eleições ano que vem lá na Rússia, não é? Se nós podemos chamar realmente de eleição ou parte de, na verdade, mais um teatro para a ratificação do mandato do Putin. É melhor chamar de ratificação mesmo. E mais, a participação dessas regiões que a Rússia anexou da Ucrânia. Olha, eu tenho um grande carinho pelo povo russo, como eu tenho pelo povo ucraniano. As pessoas já vão dizer assim, tá defendendo, não, pelo povo. Sim. Normalmente, se há governo, eu sou contra. Eu não gosto de governo, porque eu sou um liberal clássico e eu acredito que o governo é o grande inimigo da sociedade, porque eles são empregados que às vezes eles não sabem que são empregados e eles se comportam de uma forma tirânica em relação ao povo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a grande questão que coloca é que foi aprovado hoje pelo Conselho da Federação. O que é o Conselho da Federação? O Conselho da Federação é a Câmara Alta. A Câmara Alta corresponderia ao Senado brasileiro. Você tem a Câmara Baixa. A Câmara Baixa é a Duma. A Duma, ela corresponde à nossa Câmara dos Deputados. Sim. O sistema político russo, as pessoas chamam o nome atual da Rússia Federação Russa. Aquilo não é uma federação. Aquilo ainda se comporta como um Estado unitário. Qual é a diferença entre o Estado unitário e o Estado federado? E o Estado confederado? Se dá pelo grau, se identifica em especial pelo grau de autonomia que as subunidades, que recebem nomes diferentes em cada lugar. Por exemplo, nos Estados Unidos, as subunidades são chamadas estados. No Brasil, são chamadas estados. Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro. Lá é chamado de oblast. Tá? Mas como que a gente vê o Estado unitário, o Estado federado e o Estado confederado? É pelo grau de autonomia que tem as subunidades.
Lá na Rússia, os governadores dos oblasts são indicados pelo presidente da República e são aprovados pelos conselhos das unidades, dos estados. Em síntese, não existe uma eleição para governadores. Isso já configura quase um Estado unitário, em que o governo central ele administra a totalidade sem dar autonomia política ou autonomia para escolhas das sociedades em relação aos seus governos locais. Não é isso que acontece. Só para ver que tu vai concordar comigo. Me lembro que quando você dava orientação de paradiplomacia é a diplomacia que os estados e as cidades podem fazer independentemente do governo federal. Isso. Quando você falava isso, você dizia o grande problema de fazer paradiplomacia com a Rússia é que as cidades e os oblasts, eles não têm autonomia para assinar acordos. Precisa ser assinado pelo governo central. Exatamente. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia te perguntar, saindo só um pouquinho do assunto, mas ainda dentro dele, o porquê normalmente estados centralizados gostam de utilizar o República Federativa, a federação dentro do seu nome? Porque a federação é a mais completa ideia de processos administrativos das regiões de um país, é a mais completa que tem para dizer que existe grande liberdade do povo. Porque o povo pode escolher e fiscalizar localmente os seus representantes. Ora, quando você tem centralizado, basta a gente prestar atenção. Como é que a gente consegue fiscalizar aquela gente que está em Brasília? Pois é. E o poder que ele... Agora, imagina mais centralizado ainda que a Rússia. Por que eu estou falando isso? Porque a eleição de um presidente na Rússia, ela significa que o presidente, ele indica o primeiro-ministro, que é o cara que trata da administração. Por quê? Porque a Rússia é vista como uma federação parlamentar ou semipresidencial. Já vi falando das duas formas. E pelo semipresidencialismo, o presidente ocupa um cargo e o primeiro-ministro faz a administração, seria o governante. Na Rússia é pior ainda, porque na realidade o que o primeiro-ministro faz é tratar dos critérios administrativos apenas. Aí você vai dizer, peraí, e qual a diferença seria de um primeiro-ministro normal? É que no caso de um primeiro-ministro normal, ele apresentaria um programa de governo para o país. Sim. Que não é o caso, porque isso está centralizado nas mãos do presidente, então é tudo muito centralizado. Quando você teve a queda da União Soviética e caminhou até a ascensão do Putin ao poder, quem era o Putin? Ele era um coronel da KGB que estava alocado na Alemanha e foi tornado de volta para a Rússia. E ele foi pinçado pelo Boris Yeltsin para fazer uma única coisa. Ele trabalhar naquela área nebulosa, uma vez que a Rússia tinha sido tomada pelos grupos criminosos organizados. Sim. E ele precisava de alguém do serviço de inteligência para dar pau nos caras. O que o Putin fez? Torna-se primeiro-ministro, foi indicado pelo Boris Yeltsin, tornou-se primeiro-ministro e ascendeu. E o Boris Yeltsin, que já estava mais ou menos titubeando, não se sabe se era de tontura ou por que quer que seja, o indicou para se candidatar à presidência da República. O Putin foi eleito em 2000 e não em 99 presidente da República. Na época, eram 4 anos. Sim. A eleição presidencial tinha duração de 4 anos. Qual era a tarefa do Putin? Ele entrou com pau e simplesmente deu paulada em todo mundo lá para acabar com criminalidade organizada, que não se sabe se acabou de verdade. Reestatizou, estava um processo de privatização, reestatizou algumas empresas para reprivatizar. Alguns dizem que ali ele beneficiou grupos que são de amigos deles. Se lembra do cara que é o Prigozhin? Sim. O Prigozhin, por exemplo, se dizia que o Prigozhin ele avançou da maneira como ele avançou, sendo um chefe no sentido de culinária. Sim. Por quê? Porque ele era amigo do Putin, foi abrindo possibilidades dele tomar conta de vários restaurantes. E ele expandiu e virou um bilionário. O que se diz... Suano, me responde uma coisa. Não é? Existe, na verdade, uma certa ojeriza dos russos com relação à Rússia czarista. Não vejo que tenha com a relação à Rússia czarista, não. Você acha que não? Não. É por isso, então, que os russos ainda toleram este modelo que está lá? Eu diria o seguinte, aí eu vou voltar só para dizer aquela questão da eleição do Putin, mas só para explicar isso, o russo ele sempre trabalhou com a questão da segurança e a preservação da sua vida individual, não é a vida coletiva, a sua vida individual. Por quê? Porque eles enfrentam frio de 20 graus negativos, algumas regiões 40 graus negativos, em outras regiões o normal é 10 graus negativos quando tem o inverno. Então ele sempre se preocupou com a questão da segurança. Ora, indivíduos que têm um espaço territorial muito grande
Normalmente existe um governo centralizado que toma decisões para garantir a segurança de todos. Sim. Então, sempre o russo teve uma relação afetiva com a mãe sagrada, mãe Rússia, a terra da Rússia. E sempre teve uma relação afetiva com o paizinho czar. Sim. A ideia de um líder forte sempre esteve na cabeça dos russos. Essa é a razão pela qual os russos acataram, não com facilidade, mas não estranharam um czar vermelho como o Stalin. O Stalin era um czar vermelho. O Stalin ele tinha um poder absoluto pior do que o poder absoluto que tinha o czar Nicolau II e os seus antecessores. O Lenin também apoiou essa ideia do czarismo. E detalhe, o Stalin ele tinha tanta clareza disso que o Stalin, quando ele assumiu a presidência, a Secretaria-Geral do Partido Comunista, depois da presidência da União Soviética, o que o Stalin fez? Ele sabia tanto disso que ele criou o culto ao Lenin, porque eles tinham abolido todas as religiões. Deixa eu contar um segredo para vocês. Comunista está na tese e na doutrina, é ateu por natureza. Sim. Na sua concepção, não existe comunista cristão, ok? Não existe. Ou é marxista ou é cristão. São contraditórios. Vamos botar isso na cabeça. Mas ele criou uma religião paralela que era de culto ao Lenin. Nós, quando estivemos na Rússia, há um shopping que ocupa um local que antes era a gráfica do Partido Comunista. Fica de frente para o mausoléu do Lenin. E eu lembro que as pessoas É um shopping de luxo, não é um shopping qualquer. Não é um shopping qualquer. É um Marcas shopping de de alto, luxo. só marca de luxo. Mas tem um restaurante que fica de frente para a Praça Vermelha. Eu via muitas pessoas brindando pro Lenin, só tirando sarro da cara do Lenin. Faziam um brinde porque ali era um shopping de luxo, o Lenin lá deitado lá no mausoléu dele, e o pessoal fazendo sarro. Mas isso é culturista. E alguns russos que já não aguentavam mais o comunismo, que eles estão lá. Mas, O pessoal era gente. não era gente, tinha muita gente ali, né? Nós vamos lá como convidado, mas tinha muita gente lá. Mas por que eu estou dizendo? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você para ver, respondendo a tua pergunta da questão do czar, é muito comum, por causa da necessidade de segurança, toda vez que há um caos e há um problema de defesa para o país, e há um problema que pode ameaçar a segurança do povo russo, eles centralizam na cabeça de um líder forte. E o líder forte antes era o czar. O czar depois se tornou o presidente da União Soviética, que agora se tornou o presidente da Rússia. E o Putin entende disso. Ele sabe que isso faz parte da psicologia de parte expressiva do povo russo. Tá? Por isso é que aí eu diria assim, os russos sabem de tudo aquilo que o czarismo pode representar contra a sua liberdade, mas ele preocupa mais com a sua segurança. Por isso, quando ocorre alguma ameaça à Rússia, eles apoiam um líder forte. E nesse sentido, o Putin acaba se apresentando como líder, ainda mais se ele tiver capacidade de controlar a disseminação de informações. Vou só atualizar o pessoal aqui. Gente, a audiência aqui subindo, então deem um like, por favor, para a gente disseminar ainda mais o conteúdo. Nós já vamos voltar aqui com o Suano. Hoje nós ainda vamos falar sobre atualizações com relação a novos embaixadores brasileiros que vão para a Venezuela e a Guiana. Olha só, Suano, nós vamos falar também, atualização, aliás, sobre a situação da Nicarágua, que parece que o governo brasileiro esqueceu, não é, do que está acontecendo na Nicarágua. Ele não esqueceu, né? Ele quer esquecer. Pois é. Então, nós temos ainda pautas muito quentes. Então, deem um like, por favor. Compartilhem aqui com os seus grupos, seus familiares. E, Suano, me diz uma coisa. Como vai ficar a participação desses territórios que foram anexados pela Rússia dentro desse contexto das eleições do próximo ano? Era para onde eu ia voltar, porque eu estava respondendo a sua segunda pergunta que veio depois, porque a primeira é a eleição. E até para não ficar aqui as pessoas acharem que eu sou esquizofrênico. Mas voltando, porque aí fica importante essa questão da eleição e da participação. Aí voltando à questão da eleição para 17 de março. O Putin foi eleito em 2000, foi eleito em 2004. Em 2008, ele não poderia ser reeleito mais, porque só podia ser 2 mandatos e um consecutivo ao outro. Por que o Putin fez isso? Porque a Constituição determinava que um presidente só poderia ser reeleito numa sucessão. Aí ele indicou para ser o seu sucessor o cara que era primeiro-ministro indicado para ele nos mandatos anteriores, como presidente da República da Federação Russa. Aí o que ele fez? Assumiu o Dmitry Medvedev. Medvedev ficou 4 anos. O Medvedev assume e entrega para, em 2012, o Putin ser o candidato natural.
Aí o Putin se tornou candidato. Qual foi a jogada do Putin? Mudar a Constituição para aumentar de 4 para 6 anos e criar a possibilidade de mais reeleições, sem ter impedimentos. Sim. Por isso que ele ficou de 16 a 18, 18 até 24, e agora ele pode de 24 até 30 e de 30 até 36, pelas alterações que aconteceram na Constituição. Ah, sim. O povo russo está engolindo isso por qual razão? Por causa da conteúdo, primeiro das informações, que as informações são divulgadas de que a Rússia está sendo perseguida. E a OTAN é um grande risco para a segurança russa. Mas também porque existe esse conteúdo psicológico da Rússia, do povo russo, de a segurança é essencial. E para ter segurança a gente precisa de um líder forte. Por isso ele vai acabar sendo reeleito. Já está, o que se considera que o percentual é altíssimo. Primeiro, o povo está vendo que a Rússia está constrangida, cheia de sanções internacionais. E o que ele apresenta para o povo russo pela mídia é de que ele defendeu os interesses do povo russo na Ucrânia, porque a região do Donbass, que é o leste da Ucrânia, em especial Luhansk e Donetsk, são de maioria étnica russa. Ali é uma confusão muito grande, porque o ucraniano e russo é o mesmo povo. Eu, particularmente, considero assim. Ou são povos muito próximos, são de origens comuns. E aí o que nós temos? Depois do que eles fizeram um referendo para que essas regiões da Ucrânia se autonomizassem em relação à Ucrânia, pedindo a separação para incorporação ao território russo, já são 4 novas oblastes que a Rússia tem. Então, se já está no território russo, eles vão participar, e muito seguramente em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, os russos falam, a pronúncia russa, eu tenho a impressão que é Zaporozhia. Até quando a gente já vê quando o cara é russo, quando é ucraniano. O ucraniano ele fala Zaporizhia. O russo fala, eu tenho a impressão que é Zaporozhia. Tá? Aí já são 4 novos estados. Eles vão participar independentemente de ter sido considerado internacionalmente um referendo ilegal. Porque a Constituição ucraniana só aceita separação de oblast mediante um referendo que envolva o país inteiro. Mas, para o Putin, isso não é uma questão, está na Carta da ONU, autodeterminação dos povos e o direito que cada região tem. Não estou defendendo, estou dizendo qual é o problema. E eles vão participar, certamente vão votar em peso no Putin. Pois é, quer ir cobrir a eleição de lá, Suano? O problema todo é que a gente não sabe se volta, coragem, né? Vamos lá. Pix, primeiro haja Pix, porque coragem também. só de passagem isso daí dá uns 5 a 10 mil dólares. Só de passagem para chegar lá. Será que tá tudo isso? Deve estar pelo menos, deve estar uns 3 mil a 4 mil dólares. Não sei se tem muita gente querendo ir lá para a Rússia. Não. Mas o detalhe é que as dificuldades que tem para entrar, né? Exato. E tá um país que está em guerra. Então ali, e detalhe, lá o serviço de inteligência vai fazer aquilo que se espera de todos os serviços de inteligência. Quando a gente entra, ele já sabe tudo que você fez, até o chiclete que você engoliu na 5ª série, que está preso no duodeno. Isso eles vão lá e vão rastrear tudo. Até para saber se a pessoa entra, se a pessoa não entra, e se entrar, se vai sair. Exatamente. Tá? Isso aí é muito... Foi o que aconteceu comigo, né? Quase não saiu. Você quase não saiu, porque as pessoas achavam que você era russa. Não sei por quê, mas aconteceu mesmo. Quase não consegui sair, quase gente. Não conseguiu sair. Mas vamos lá. Dá giro aqui na notícias do ano. Vamos pro quadro De Olho no Conflito. E bom, olha só, Suano, essa notícia. Reitoras de Harvard, MIT e a Universidade da Pensilvânia relativizaram o ódio aos judeus, né? A deputada Elise, que é republicana de Nova York, perguntou repetidamente aos presidentes do MIT, né, de Harvard, como eu falei para vocês, e também da Universidade da Pensilvânia, se o apelo ao genocídio dos judeus violava o código de conduta das suas universidades. Mas eu não vou nem dar continuidade nas falas por enquanto, porque eu vou fazer melhor. Vou chamar aqui o VT, pessoal. Dr. Kornbluth, at MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants, which can be anti-Semitic depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people.
So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules. That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it if the Yes speech or no? becomes if the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the Essa aí genocide é a of Jews congressista. violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, at an individual. It's severe, targeted at pervasive. Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. When And is it crosses into anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. Bom, para você que eu vi que alguns pegaram no meio do programa, mas vou dar continuidade aqui na pauta para vocês entenderem. Ali era uma audiência no Congresso americano, né, em que uma parlamentar estava perguntando para as reitoras, tanto de Harvard, MIT e a Universidade da Pensilvânia, não é, se dentro dessas universidades, não é, ficar fazendo protestos ou exaltar, não é, o genocídio, não é, incentivar genocídio contra os judeus, não é, se isso seria tratado de forma rígida, não é, dentro das universidades, ou como deveria ser. Então, aí vocês viram as reitoras relativizando, não é, o que aconteceu. Na verdade, relativizando o conceito, se vocês puderem voltar para a pauta, relativizando a questão do genocídio, eu vou até frisar aqui para vocês, né? A parlamentar disse, a reitora disse, é uma decisão que depende do contexto congressista, ou seja, né, você incentivar, realizar manifestações dentro das universidades, favorecendo ou querendo, não é, que os judeus sejam violentados ou que ocorra um genocídio, isso depende do contexto. Em resposta, na quarta-feira, o senador, não é, Bob, democrata da Pensilvânia, também não mediu palavras. Ele disse o seguinte, e isso é vindo de um democrata, tá? Os comentários da presidente, não é, ontem foram ofensivos, tá? Ele está se referindo à reitora da Universidade de Harvard. Mas igualmente ofensivo foi o que ela não disse, né?
O direito à liberdade de expressão é fundamental, mas apelar ao genocídio dos judeus é antissemita e é um assédio e ponto final. Não existe relativização disso. Já o senador, não é, Fetterman, ele que é também um democrata da Pensilvânia, e eu estou falando de democratas, não é? Também contra o que aconteceu ontem. Ele descreveu o testemunho como uma falha, entre aspas, significativa. Não existe ambos os lados. Isso não é liberdade de expressão, ele falou. É simplesmente discurso de ódio, né, que ele colocou no seu comunicado. Foi constrangedor para uma venerável universidade da Pensilvânia e deveria ser reflexível para os líderes condenar o antissemitismo e defender a comunidade judaica ou qualquer comunidade que enfrente este tipo de injúria. Então, o vídeo que nós acabamos de presenciar, é até difícil comentar, porque nós estamos falando de reitores, não é, das principais universidades do mundo, e aí eu fiquei até pensando, imagina, Suano, imagina se algo similar fosse feito aqui no Brasil. Chama-se os reitores, lá no Congresso Nacional das Universidades Federais. Coloca lá. Realizasse a mesma pergunta. Você acha que qual seria a reação? A mesma? Olha, é interessante. Queres chamar o Pode, do não, chat, pode falar, do chat pode falar, falar? pode falar. No chat é Dione Alvestro. Peço desculpa se eu pronunciei errado o teu nome. Troque a palavra judeus por negros ou por homossexuais e veja a resposta Exato. ser totalmente diferente. Olha que coisa curiosa. Eu vou pegar esse mote que a Dione trouxe e nós citamos, porque aqui a gente preserva o trabalho intelectual dos outros, foi no antagonista, nós botamos o antagonista lá, e o antagonista colocou uma fala que eu achei maravilhosa no final, que veio de um dos parlamentares. É curioso, no mundo em que tudo é discurso de ódio, menos o discurso de ódio. Sim. Olha que coisa curiosa. E aí, quando você falou, eu particularmente sou defensor de que títulos e pronomes de tratamentos nobiliárquicos, numa situação como essa, e não se o indivíduo for nobre, de sangue, ou porque recebeu o título de nobreza, só deveriam ser dados póstumamente. Não tem como chamar um reitor, numa situação como essa, de magnífico. Não. Porque não tem nada de magnífico em alguém que tem... Aí é que mais me deixa enojado. Duas coisas. A primeira delas, sabe que no que se estavam amparando? Estavam amparando na liberdade de expressão, Isso. que é total nos Estados Unidos. E passaram e tentaram jogar de uma forma para dizer assim, não, eles podem falar. Só que, no momento da execução, aí é que a gente não pode permitir. Só tem um detalhe. O congressista perguntou, seria bullying falar repetidamente? Sim. Reiteradamente? Aí sim seria. Ou seja, o bullying não é permitido. Porque o Que bullying loucura, eles né? podem identificar se tiver por isso que eu falei da Dione, se Sim. tiver nas condições daquilo que intelectualmente ou ideologicamente está de acordo com essa comunidade woke que hoje está nos Estados Unidos. Aí, isso seria uma agressão, por isso tem que ser encerrado. Mas contra o judeu não. Sabe por quê? Contra o judeu há essa tolerância? Porque eles não conseguem identificar todo o sofrimento do povo judeu e tudo aquilo que o povo judeu conseguiu fazer para garantir a integridade do Estado de Israel e ainda mais, produzindo e participando da construção da civilização ocidental. Você que hoje defende o Estado democrático de direito, você que hoje que fala de democracia, você que nos assiste e hoje está falando de uma coisa que se chama Ocidente, pois bem, todas as vezes que você falar disso, olhe para Israel e olhe para o povo do judeu, juntamente com o povo romano, juntamente com o povo grego, diga muito obrigado. Porque nós somos os herdeiros daquilo que vocês produziram com anos e milênios de sofrimento para chegar à conclusão que nós chegamos hoje, que é o Ocidente e a defesa do Estado Democrático de Direito. Portanto, tenha respeito em relação ao povo judeu. Mas a grande questão é que quando você jogou ali a função dessas reitoras, o pior que mais me deixou enojado foi o sorriso de arrogância. Ela ria com um sorriso de superioridade. Por isso que a parlamentar se irritou. Sim. Quase que ela disse, você está brincando comigo, reitora? Você é o presidente do local. Mas depois disso, parece que está acontecendo também o conselho
de Harvard e das outras universidades estão se reunindo, tá, para votar um possível afastamento dessas reitoras. Elas devem ser demitidas, não é afastadas. Pois é, essa é a questão. Porque não elas deveriam lacram. ser demitidas dentro... Aliás, quero formular aqui minha pergunta direito. Essa demissão, ela deveria vir, não é, dentro da universidade mesmo, pelo conselho, ou pelo próprio Congresso emitir, não é, um pedido de demissão para o conselho? Como O deveria? próprio conselho pode fazer. O ideal é que o conselho faça. O Congresso, para fazer algo do gênero, teria que passar por todo um percurso que, inclusive, depois seria utilizado como uma interferência do Poder Legislativo Federal dos Estados Unidos, da Federação Americana, Sim. sobre entidades que são autônomas, que, se tiverem que responder, devem responder aos governos e aos legislativos dos seus respectivos estados. Porque nos Estados Unidos, quem governa são os estados, não é o governo federal. E esse é um dos grandes problemas que nós vemos toda vez que entra um partido democrata, em especial quando entrou o Bill Clinton, em especial quando se consolidou com Barack Obama. Reduziu-se a capacidade de governança dos estados para centralizar mais no governo de Washington. Eu lembro que quando eu estive nos Estados Unidos, eu estava em Seattle, eu estava, agora deu branco, no aeroporto de Denver. Sim. Estava no aeroporto de Denver, eu estava assistindo o debate, e eu me lembro que foi o Mitt Romney. Ele simplesmente falava assim: quem deve essa fortuna não somos nós americanos, não são os estados dos Estados Unidos. Quem está devendo tudo isso é o governo de Washington. Eles têm muito claro aquilo que o governo de Washington pode fazer e que ele não deve atrapalhar. Aí vai a pergunta que você fez. O percurso seria e poderia gerar alguma contraposição, dizer que é uma interferência indevida. O grande problema, que para mim é o melhor de todos, essas grandes universidades, por elas serem grandes universidades, elas têm uma ideia comunitária que é daqueles cidadãos da própria universidade. E os cidadãos não são os atuais alunos, são os alunos e todos os alunos pretéritos. Aqueles que fizeram, e lá nos Estados Unidos tem uma coisa que os bilionários de lá fazem, que eu ficaria muito feliz se eu visse os bilionários daqui fazendo, que eles fizessem doações para que grandes entidades produzissem a educação do país. E eles vivem de parte das doações, tanto dos bilionários quanto daqueles caras que doam 5 mil dólares. Isso que eu ia falar, porque eles Aí querem, é que eles vão apanhar. elas querem o dinheiro dos judeus. Exato. Mas não querem conter o discurso do ódio e da violência. Eles querem o dinheiro do judeu, mas não querem conter alguém que está à beira de dar um tapa no judeu por ser judeu. Exatamente. Aí é que está o grande problema. Ou seja, eles não querem admitir isso. Não é bullying se for reiterado, porque bullying a gente tem que admitir, porque a gente lacra a questão do bullying quando afeta aquelas questões que para nós são as essenciais. Agora, qual é a grandeza que eu falei dessas doações, que é em contrário do Brasil? Aqui no Brasil, o negócio é diferente, tem que ter dinheiro público em excesso. Lá tem as doações dos bilionários e de toda a comunidade de ex-alunos. O que eu peço para a comunidade judaica? Corte o financiamento para eles aprenderem a respeitar aqueles que produzem e que garantem o funcionamento de entidades para produzir um pensamento livre e não a morte do outro. Aí está configurado, e olha que coisa curiosa. Será que isso vai começar a talvez ter um movimento contra toda essa lacração que está acontecendo? Porque, Suano, isso que nós vimos lá no Congresso americano com essas reitoras é muito sério. São reitoras. Rindo. Aquela de cabelo comprido, eu tenho a impressão que é a do MIT. Ela com um sorriso, tanto Sim. que esse sorriso, e nos jornais americanos e jornais que disseminaram aqui pelo Brasil, dizem um sorriso enigmático. Eu pedi desculpa de todos Sim. os jornais, o sorriso não era enigmático, não. Era de deboche. Sim. E esse deboche só acontece em pessoas que são arrogantes, pessoas que acham que estão acima... Os intocáveis. São os intocáveis. O deboche ali é dizendo, posso fazer o que quiser, olha, estou me amparando na primeira emenda. Eu tenho liberdade de expressão, eu faço o que quiser, e tem mais um detalhe, eu vou permitir. Só tem um detalhe. Há uma diferença entre você ter a liberdade de expressão, aí ela está certa, não. É o momento em que você fala tudo aquilo que você quer e o momento em que você executa. Sim. Você tem que separar, senão você acaba com a liberdade de expressão. Mas tem uma coisa que ali já não é mais liberdade de expressão. Sabe qual é? Qual? Não é que está fora da liberdade de expressão, é que aquilo é um ato de fala.
O que é o ato de fala? Pela linguística e pela filosofia da linguagem, o ato de fala é aquele ato em que o falar por si só já é a execução. Exatamente. Quando eu defendo o antissemitismo, isso é um ato de fala, porque por si só ele já está dizendo para todos que quiserem matar os judeus, está liberado. Aí é que está o grande problema. O silêncio é um ato de fala? Eu diria, aí o silêncio não pode ser mais um ato de fala. Ele poderia ser uma tomada de decisão que reforça um lado ou outro. Exato. Porque eu prefiro... Porque ele também passa uma mensagem, né? Mas é melhor o silêncio do que você chegar e falar, matemos os judeus. Uhum. Ou os judeus são genocidas. Judeu não é genocida. Porque uma delas ali, na verdade, estava tentando se esquivar. Né? Elas estavam. Teve uma ali que tentou se esquivar, e, na verdade, até um democrata ali chegou a falar: olha, o não dizer desta reitora pesou tanto quanto o que as demais falaram. Né? Até aí, pela defesa do Estado Democrático de Direito, ela pode ter o silêncio. Por quê? Para ela não se incriminar. É um direito que dá para ela. Mas aquilo que ele falou teve peso de dizer assim, não é uma questão da senhora não ter afirmado aquilo que nós falamos. Sim. É que o seu silêncio, ele acaba tendo o peso de uma confirmação. Sim. Qual é o grande problema? É muito simples. Está tendo discurso antissemita, sim, nas universidades americanas. Porque foram tomados pela essa comunidade woke. O woke é muito simples. Vamos simplificar. É um grande grupo de lacradores. E o que é o lacrador? Para ficar mais claro, é o cara que acha que tem a resposta moral para o funcionamento do universo. Como se fosse um ungido por Deus que tem a palavra revelada. E por isso ele se coloca acima de todo mundo para dizer que todos estão errados se não seguirem aquilo que ele acha que é certo. Porque ele recebeu essas informações vindas direto de um canal místico do universo. Por isso ele pode dizer o que está certo e está errado, e todo aquele que ele acha que está errado, ele pode dar a ordem de calar. Isso é a lacração. É o que nós vivemos aqui, é o que se vive nos Estados Unidos. Suano, mas olha só, vou falar aqui alguns comentários que deram para você aqui no chat. O primeiro, alertaram aqui que você foi preconceituoso. Com relação aqui. Porque você falou que deu branco. Ah. E o outro aqui é do Alexandre Cabral. Ele falou o seguinte: esse Suano é tão charmosão. Mas o Cabral, eu vou entregar o Cabral. Mas o Cabral é suspeito, que o Cabral mora no meu coração. Tem que vir aí, né? Cabral, fazer as análises também. Tá na hora de você vir aqui. Você é um dos grandes economistas do nosso país, cara. Você tem que vir aqui, hein? A gente vai fazer Muito especial obrigado. Economia também, sim, né? Tem que fazer um especial Economia. O Cabral tem que estar aqui falando. Mas eu não sei se eu consegui ser claro em relação ao meu posicionamento. Primeiro, elas têm que ser afastadas, sim. Eu acho que deveriam ser demitidas. 3, afastadas e demitidas. 3, comunidade judaica, retire todo o financiamento que vocês dão. Vocês não podem dar dinheiro para quem usa o próprio dinheiro que vocês deram com o suor do trabalho de vocês para alguém que quer massacrá-lo. Não faça, retire o dinheiro. E tanto quanto nos Estados Unidos, a comunidade judaica tem que ter uma postura firme com relação aos antissemitas que estão se espalhando para o mundo. É isso mesmo, Suano. Olha, vou girar aqui a notícia, Suano. Sei que essa é uma pauta que dá nos nervos, mas nós vamos continuar aqui com atenção, viu, Suano? Não vamos relaxar, não. Porque, olha só, na Nicarágua, essa é uma notícia que, na verdade, nós colocamos para o último programa, mas como nós fizemos aquele especial para explicar para vocês o que está acontecendo com relação à Venezuela e à Guiana e a participação do Brasil nisso tudo também, nós acabamos não colocando a pauta, mas reforçamos para trazer hoje para vocês, para atualizar o que está acontecendo lá na Nicarágua. A Nicarágua acusa de conspiração donos da marca Miss Universo no país. A polícia da Nicarágua acusou os donos da franquia Miss Universo de conspiração, de lavagem de dinheiro, divulgação de notícias falsas, algumas semanas após a primeira vitória do país no concurso. Um comunicado da Polícia Nacional disse que a organização local Miss Universo é usada para transformar concursos em armadilhas políticas e emboscadas políticas financiadas por agentes estrangeiros. Na verdade, o que vocês estão vendo sim
o autoritarismo ainda atuando de uma forma muito forte lá na Nicarágua. As autoridades disseram que, né, os donos dessa marca, né, desempenharam um papel na organização de protestos contra o governo. Então, por isso, eles foram presos. Suano, aqui no Brasil, parece que o nosso governo esqueceu, não é que, aliás, nunca lembrou que existe uma ditadura na Nicarágua, muito pelo contrário, não é, se aliou ao governo da Nicarágua sem considerar absolutamente nada do que acontece dentro daquele país. Aliás, durante as eleições aqui no Brasil não foi possível falar, não é, sobre o alinhamento do na verdade, então candidato, né, com o governo da Nicarágua, com o governo também da Venezuela. Isso não foi possível mostrar para a sociedade. Como você vê o cenário da Nicarágua, né, e a falta de posicionamento do governo brasileiro com relação a este autoritarismo que vem se entreando cada vez mais na sociedade? Primeiro, eu vou pegar o fato, né? Caso dos donos da marca Miss Universo. A marca Miss Universo, ou o evento Miss Universo, é uma empresa. É uma empresa que dá oportunidade para as pessoas tentarem alavancar carreiras de modelo. Além disso, criar um ideal cultural, algo estético. Não interessa, se algumas pessoas concordam, acho que é uma como é que fala? Uma coisificação da pessoa. Não interessa. O que interessa é uma marca, e é uma empresa. Do que eles foram acusados? De que as manifestações que se fazia eram aproveitadas para mostrar as falhas do governo nicaragüense. E por essa razão foram perseguidos e está sendo encerradas as atividades. Ainda mais depois da Nicarágua ter vencido no concurso com a sua Miss, a Miss Nicarágua. Ponto. Esse é o primeiro ponto, tá? Aí você tem uma perseguição reiterada que se preserva, continua. Por quê? Porque o Estado nicaragüense, ele tem um governo que, sim, é identificado internacionalmente, por parte expressiva da América Latina, como um governo autoritário e como uma ditadura, com uma liderança que não quer entregar o poder e quer usar o poder sem questionamento. Estou falando de uma maneira muito suave, tá? Até para ninguém estar dizendo que eu estou fazendo aqui discurso de ódio. Mas é simples, sim. É um governo ditatorial, acabou. Se nós observarmos qual é o grande problema que tem do posicionamento, da neutralidade do Brasil ou do silêncio do governo brasileiro. Primeiro, é negativo para o Brasil. Porque fica para a marca deste governo de que ele se cala diante daquilo que são os abusos e as violências feitas por países que têm governos que lhes são aliados. E ideologicamente podem ser governos que também têm uma afinidade ideológica. Mas, pelo menos, tem uma coisa positiva, que aí eu vou fazer uma crítica em relação aqui ao Brasil, à oposição brasileira, ou aqueles que se apresentam como liberais e conservadores. Pelo menos eles têm lealdade entre eles. E talvez o silêncio do governo brasileiro em relação lá é mostrar, não, nós estamos juntos dentro de uma mesma ideologia. Aqui no Brasil, sabe o que fazem? Ficam puxando o tapete um do outro. Ficam com inveja, tentando descaracterizar o que os outros fazem. Aí é que está o detalhe. Pelo menos nisso, eles vão ficar por apoio. Como eu recebi agora, tá, uma notícia muito séria mesmo, eu vou mudar a ordem da nossa pauta, tá? Por conta disso. Mafê, coloca lá na pauta da Venezuela, por favor. Por que eu tô trocando agora, gente? Recebi uma notícia muito séria, tá? Não posso compartilhar ela inteira com vocês, mas, de alguma forma, nós vamos precisar falar sobre isso agora. Mais presos políticos na Venezuela, tá? O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, que é ligado ao regime de Nicolás Maduro, ordenou nesta quarta-feira a prisão de 13 membros da oposição ao regime chavista pelos crimes de conspiração e traição à pátria. Entre os acusados estão os membros do partido Vamos Venezuela, da candidata presidencial Maria Corina Machado, que não foi indiciada ainda, tá? Também foram envolvidos, desculpa que eu tô até com a voz embargada, tá? Também foram envolvidos 2 cidadãos norte-americanos,
supostamente ligados à petrolífera ExxonMobil. Saab emitiu ordens de captura para os opositores nesta quarta sobre a alegação de que os mesmos teriam recebido financiamento de organizações internacionais e empresas estrangeiras para desestabilizar o processo do referendo sobre a anexação de Essequibo, região da Guiana que está sendo disputada neste momento pela Venezuela, realizada no último domingo. Na segunda-feira, opositores disseram que o referendo de Maduro havia contado com uma baixa participação. Então, Suano, foi o seguinte, essa notícia aqui já estava na pauta, tá? Mas eu troquei a ordem porque nós recebemos mais uma notícia e é exatamente referente, tá, a essas prisões que ocorreram na Venezuela, que também venezuelanos aqui no Brasil já foram atingidos, tá? Estão sendo perseguidos aqui. Estão sendo perseguidos aqui. Seus familiares que estão de alguma forma, né, lá na Venezuela, e as pessoas que de alguma forma estão tentando falar sobre o que acontece na Venezuela, especialmente sobre esse referendo que aconteceu, estão sendo perseguidos. Essa é a verdade. Está muito perto de todos nós, tá? Então, o que eu quero falar aqui para vocês, antes de passar para o Marcelo Suano, é o seguinte: nós precisamos nos fortalecer. Tudo que está acontecendo é extremamente sério. Então, nós contamos com o apoio de cada um de vocês aqui. Porque o que está acontecendo na Venezuela agora, se o governo brasileiro continuar a se omitir do que está acontecendo, eu não sei, Suano, o que pode acontecer conosco também. Então, ainda enquanto há tempo, vamos fortalecer aqui o canal. Você que pode ajudar de qualquer forma, seja dando like, seja compartilhando, não é? Baixem essas lives também, não deixe que esse conteúdo suma, tá? Façam o seguinte também, espalhem, deem o like, tornem-se membros aqui no canal, não é? Por mais que, sei lá, possa de repente cair o canal, nós vamos sim manter o canal de comunicação com vocês, não se preocupem com relação a isso, tá? Já temos backup de tudo, já temos plataforma também para acionar caso tudo aqui caia, mas nós não vamos cair, nós vamos continuar com vocês. Eu quero agradecer cada um de vocês que estão se tornando membros, que estão mandando pix aqui para o canal da Pavivil, pavinato@outlook.com. Vocês estão conosco, vocês estão fortalecendo, não é a nós, não é ao canal, é ao Estado Democrático de Direito nesse país. Vocês acompanharam, estão acompanhando o Pavinato, não é, que foi ontem lá em Brasília, que está fazendo uma ação forte e nós não podemos agora retroceder. Nós precisamos ir até o fim, porque senão o pior está aqui. Está na nossa fronteira e nós não podemos deixar que isso venha para cá também. Suano, como você vê agora essa situação da Venezuela se expandindo, não é, para pessoas conhecidas também? Como você vê essa situação e até mesmo o posicionamento do governo brasileiro ou a falta dele? Dani, isso já era previsto. Até dizer que nós irmos até o fim seria até o limite da nossa vida. Exato. Não é da vida dos outros. Porque tirar a vida dos outros não é coisa do nosso ideário político e do nosso ideário de comportamento de valores. Mas do deles é. E nós vamos até o fim. Nós vamos continuar porque a gente acredita que o Estado Democrático de Direito tem que ser preservado, tem que ser garantido no Brasil. E essas ações não tem mais como retroceder. Nós vamos defender o Estado Democrático de Direito. Eu fiquei muito triste com a notícia, porque as perseguições já estão acontecendo. O grande problema é que, como eles alegaram, são 20 milhões de eleitores na Venezuela, alegaram que 10,5 milhões participaram, já é apenas 50%. Mas eles alegaram isso, e se sabe que a possibilidade de ter esses 10 milhões é muito baixa, talvez tenha dado 2 milhões para um referendo que pode tentar legitimar ações de violência de um governo contra um país sobre uma questão que está sob decisão internacional e que pode ser resolvida diplomaticamente. Simplesmente
aqueles que podem mostrar os fatos já estão sendo... E lá tem familiares. Quem são as pessoas que estão sendo Olha, Suano, perseguidas? eu vou falar, só antes de você continuar, Suano, nós vamos, semana que vem, para Brasília, e nós temos que levar esse caso à Comissão de Relações Exteriores do Senado, não é? Aproveitando que nós vamos fazer a sabatina, nós não podemos deixar que isso avance. Nós precisamos, não é, fazer alguma coisa para além de estar aqui com vocês, alertando o que está acontecendo. Isso que aconteceu hoje, gente, é sério, assim, é de uma gravidade que vocês não têm noção. Eu posso te falar só uma coisa? Eu não me assustaria se nós não conseguíssemos chegar perto do Congresso. Eu não me assustaria, mas nós vamos, ainda assim. Nós vamos, ainda assim. Tá? E vamos conversar com os senadores, vamos perguntar para eles por que eles não manifestam o seu voto abertamente, para que o povo saiba, afinal de contas, porque esse é um momento em que o indivíduo dizer não, o voto é secreto, significa que ele está votando a favor da continuidade do que aí está acontecendo. Infelizmente isso é verdade. Mas tem que ser entregue, sim. Apenas para concluir, sim, por favor. Olha quem são as pessoas que estão sendo lá. O Guaidó, você está recebendo voz de prisão. O Leopoldo Lopes. Todos aqueles indivíduos que compuseram o governo do Guaidó estão sendo perseguidos, membros dos partidos de oposição. A Corina Machado não foi presa ainda, mas se sabe que a qualquer momento podem fazer. A questão toda é não se sabe se ela vai e sai viva. Por quê? Porque o peso de liderança política da Maria Corina Machado é gigantesco. Ela pode, se tiver uma eleição justa lá, ela derrota para cada um voto que recebeu o outro lado, ela consegue 2,5 a 3. Por quê? Porque a oposição quer a mudança do governo, ela quer que o país seja reconstruído. É isso que a oposição quer. Por isso estão sendo perseguidos. E detalhe, como o referendo foi utilizado como uma manobra diversionária, como uma forma de desviar a atenção para a crise que está e para a eleição que vai acontecer, ele acaba tendo que ser informado, carregado de narrativas de um amor pela pátria para a recuperação de um território que nos foi roubado. E não é isso. Há um conjunto de elementos internacionais e de direito internacional que sim, reconhece para a Venezuela, mas reconhece mais ainda a possibilidade de se chegar a uma negociação diplomática e que garanta a integridade do território guianense, mas com as compensações que são necessárias para chegar a um acordo que seja bom para os dois. Porque, historicamente, isso tem sido um debate de 100 anos. Só que tem mais um detalhe. Sim. A gente fica tenso e é visível, sim, a nossa tensão, porque nós não sabemos até que ponto, na situação em que se está vivendo na Venezuela agora, e já está transbordando as fronteiras, que isso não ocorrerá muito em breve no Brasil. Eu lembro que quando eu escrevi o meu livro, Como Destruir um País, uma Aventura Socialista na Venezuela, tem uma capa. Sim. A capa é o Maduro, tem um passarinho no ombro do Maduro, tem um disco voador lá atrás, que um dia eu posso contar a história do disco voador, por que tem um disco voador, aquela cinza lá atrás, mas a capa original era a capa em que tinha o Nicolás Maduro, o passarinho no ombro, uma mão do Hugo Chávez ungindo ele e uma fila de presidentes da América Latina. Dentre eles, possíveis presidentes do Brasil. Era quase dizer, o que está lá é o efeito Orloff para toda a nossa região. Eu sou você amanhã. Exatamente. Isso é o que mais nos angustia, porque o Estado Democrático de Direito foi jogado no lixo. Lá não existe Estado Democrático de Direito. E detalhe, uma das alegações, empresas estrangeiras estão financiando para isso. Claro que eles vão falar isso. Daqui a pouco vão falar que nós somos uma dessas. Eles prenderam representantes da Exxon. Sim. Claro que prenderam, porque é a empresa que está explorando petróleo na região do Essequibo. É uma empresa que está, quando fala explorar, não se fala no sentido pejorativo. Ele está transformando aquele petróleo em combustível, em dinheiro, em desenvolvimento para a sociedade, para o povo. É uma das empresas.
E é óbvio que eles podem fazer isso, então aquele ali está financiando aquele, e por isso nós podemos colocar todo mundo na configuração de inimigos da pátria. Gente, olha, vou dizer para vocês, sinceramente, deu até uma coisa assim na minha cabeça que tô morrendo de dor de cabeça porque a gente não tem mais um segundo de paz. Mafê, faz o seguinte, só para a gente continuar nessa pauta e alertando a todos aqui que, por favor, fortaleçam o canal, fortaleçam aqui. E eu fiquei baqueada, especialmente por conta também das ações do PAV, porque ele está defendendo, sim, né, o Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, assim como o Sebastião Melo, desembargador, que esteve lá em Brasília também. Vários deputados em Brasília também. Não precisamos citar nomes para não ser injustos com aqueles que não forem citados. Exato. Lá, a pauta, Mafê, é dos novos embaixadores brasileiros na Guiana e na Venezuela. Tá? Por quê? Porque isso aqui é de uma importância que nós precisamos acompanhar e pressionar. Por isso que eu vou falar para vocês, tá? Indicação de embaixadores do Brasil na Venezuela e Guiana. Está agendado para as 11 horas da manhã, terça-feira, dia 12, tá? Na Comissão de Relações Exteriores do Senado, as leituras dos relatórios sobre as indicações para os cargos de embaixadores do Brasil na Venezuela e na Guiana. Em seguida, o colegiado deve agendar as sabatinas dos indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator da indicação, Glivânia Maria de Oliveira, que é para a Embaixada do Brasil na Venezuela, é o senador Chico Rodrigues, PSB. Ele destaca as pressões sobre a fronteira, o que torna essencial uma representação ativa e competente do Brasil naquele país. O senador, ouçam isso, tá? Ouçam isso, compartilhem, por favor. O senador considera que a retomada dos vínculos com a Venezuela facilita a possibilidade de providenciar o pagamento da dívida venezuelana derivada de operações de financiamento das exportações de empresas de engenharia brasileiras que realizaram obras naquele país. É da senadora Mara Gabrilli, PSD de São Paulo, o parecer sobre a indicação de Maria Cristina de Castro Martins para representar a Embaixada Brasileira na Guiana. A Mara ressalta que a disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana sobre a região de Essequibo, que já dura mais de um século, reforça a postura brasileira de buscar a solução pacífica da controvérsia com respeito ao princípio da integridade territorial e a manutenção da paz e da segurança na região. Então, o que vocês estão vendo aqui? Na terça-feira, 11 horas da manhã, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, eles vão decidir ali, nós vamos fazer a reunião, depois sabatinar os indicados do Lula para as embaixadas da Venezuela e da Guiana, sendo que um relator, um senador simplesmente está defendendo as relações, a retomada de relações, normalizar as relações entre o Brasil e a Venezuela. Suano, como você vê agora essas indicações, em especial a declaração do senador, falando sobre a normalização das relações com a Venezuela? Dani, eu vou falar direto da declaração do senador. Eu me incomoda imaginar que essa declaração seja feita por ingenuidade. Sim. Sabe? Uma vez, não é um pensamento que eu carrego, isso não é lição de moral para ninguém e nem acredito que isso deva ser norma de conduta das pessoas. Mas certa vez um indivíduo conversando comigo, ele estava tão angustiado que ele disse: Suano, se um dia você tiver na política que lidar com um ladrão ou com um burro, escolha lidar com um ladrão, porque o ladrão você sabe que é ladrão, você vai se defender e ele só quer botar a mão no teu bolso. O problema de lidar com um burro, com um ingênuo, é que ele pode até não colocar a mão no teu bolso, mas ele te coloca em contato com 100 ladrões. E você não tem como se defender. Eu prefiro acreditar que aí foi uma incompetência dele, ou uma má intenção. Não é possível divulgar para legitimar a aproximação com o governo de Sua Excelência, vou falar assim para não ser preso. Sim. Nicolás Maduro, tá? Que aí vai facilitar o pagamento das dívidas que a Venezuela tem. Esse cara tá brincando comigo.
Com todo respeito, senador, o senhor está brincando comigo? O senhor está brincando com a sociedade brasileira? Por favor, diga que não. Isso é uma estratégia sua para tentar legitimar que o governo brasileiro faça parceria com o governo venezuelano de Nicolás Maduro. É um direito. As pessoas sentam à mesa com quem querem. Como certa vez disse um deputado, que eu não vou citar o nome para não trazer problema para ele, quem com porcos antes, farelos come. Tá? Infelizmente, cada um escolhe com quem quer sentar para almoçar. É um direito. Mas não venha brincar comigo. Que isso é a forma de facilitar para que eles paguem as nossas dívidas. Não vão pagar nunca. É possível que para pagar essa dívida peça um empréstimo para cobrir a dívida que está fazendo. E nós vamos dever mais ainda. Isso vai ser prorrogado para 100 anos. Marcelo, Você está brincando comigo. a perseguição, a gente pode falar que já é uma realidade no Brasil, tá? Nós estamos sendo perseguidos. Exato. Já é uma realidade. Nós vamos lá para Brasília com o apoio de vocês, né, que estão aqui fortalecendo o canal. Vamos levar essa pauta também lá para o Senado, porque nós não podemos deixar isso avançar, porque o que está acontecendo já ultrapassou todos os limites do tolerável. Por outro lado, o Pavinato, assim como outros também, vocês já sabem que ele está representando a família do Clesão. Todos aqui estão defendendo o Estado Democrático de Direito. E essa conta não vai sair barata para a gente, nós sabemos disso. Por isso, quem puder ajudar o canal, seja se tornando membro, seja enviando um Pix de R$1,50, não importa o valor, gente. Não importa. Cada centavo faz toda a diferença, especialmente neste momento. E o que está acontecendo agora no Brasil e de uma forma bem mais agravada na Venezuela, nós não podemos nos calar, porque o que está acontecendo lá, na gravidade de lá, também vai se expandir aqui. E eu não tenho dúvida disso, Suami. Dani, eu vou te falar o seguinte, o nosso aparelho do Estado, a nossa administração pública, o sistema político nosso faliu. Ele já não serve mais para defender os interesses do povo e o Estado Democrático de Direito. Nós estamos caminhando ladeira abaixo. Sim. Algumas pessoas estão dizendo que vão até o final, porque a gente acredita que tem que ser defendido, como nós, como o Pavinato. Você falou, isso vai acontecer, nós já estamos sendo perseguidos. A única coisa que me dá uma dor no coração muito grande, sabe qual é? Nós aqui, nós não falamos mal de ninguém. Exatamente. Eu estava pensando nisso agora. Nós não falamos mal de ninguém. A gente defende e a gente glorifica e respeita todos aqueles que estão, de alguma forma, fazendo o seu papel em algum local para preservar o Estado Democrático de Direito. A gente não faz competição com ninguém. A gente não puxa tapete de ninguém. A gente não fica diminuindo o trabalho do outro. Exato. A gente não faz isso. Muito pelo Nunca, contrário. nunca. Por favor, respeitem o que todas as outros canais e os jornais e plataformas estão fazendo, porque todos são dignos naquilo que estão fazendo, porque estão fazendo a sua contribuição. Nós não fazemos nada que é para difamar ou para diminuir o que o outro trabalha. Essa é a razão pela qual a gente só avança e avança acima. Ao contrário de outros que vão acabar ficando estagnados. Chegou a hora de, deixarem de lado essas picuinhas que eu não sei nem de onde surgem, Suano. Não sei de onde vaidade, inveja, a vaidade, desarticulação, inveja, dor de cotovelo, isso. A desarticulação da direita permitiu que o Bolsonaro caísse. Exatamente. E eu não estou nem preocupado com o Bolsonaro. Foi o que trouxe este governo, sabe? Sim. Mesmo se fosse outra pessoa que tivesse ganho a eleição. Mas o pior de todos os candidatos venceu. Dani, olha só, se a direita não tivesse sido mesquinha, que desse o Ciro, seria muito... Sabe por quê? Porque se o Ciro tivesse no poder agora, que fosse o Ciro, a esquerda inteira estava tentando derrubar o Ciro e pegar ele na esquina. Pois é. Sabe, não estou dizendo que o Ciro é santo, não estou dizendo que eu voto no Ciro. Mas foi exatamente essa mesquinharia, essa picuinha de pessoas que deveriam, ter um mínimo de consideração. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por qual razão? Porque nós vamos continuar até o fim. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos conseguir fazer com que o Brasil garanta, porque vai chegar no fundo do poço. Quando chegar no fundo do poço, eles que estão do lado de lá vão tentar preservar aquilo que eles têm
com o nosso sangue e com o nosso corpo, que eles vão jogar o nosso corpo no chão para pisar, porque é assim que eles sobrevivem, porque é assim que eles vão tentar fazer. Aí sabe o que vai acontecer depois? Depois de tudo isso, quando o povo tiver clareza de Exato. que tem que preservar o Estado Democrático, esses mesmos mesquinhos e mau caráter que deveriam estar juntos para fazer um trabalho em defesa do Estado Democrático Exato. de Direito, vão tentar criar medalhas com a tua efígie, com a minha e com a do Pavinato. Vão tentar lucrar com aquilo que foi feito. Entendeu? Marcelo, Esse que é o problema. Marcelo, é só olhar para a Venezuela. Gente, não precisa fazer muito malabarismo, não. Sabe o que era a oposição na Venezuela? Completamente fragmentada. Oposição fragmentada. Isso por beneficia quem? Beneficia o autoritarismo. Beneficiou uma ditadura que ninguém consegue tirar. Sabe o que vai acontecer com as eleições na Venezuela? Nada. Nada, porque eles já colocaram essa questão, não é, com a Guiana, da disputa territorial, foi simplesmente, não é, uma nuvem ali para conseguir simplesmente acabar com as eleições do próximo ano. Dani, olha que detalhe. Isso aí foi importante você ter falado. Sabe por qual razão? Por exemplo, as pessoas apostam na probabilidade de ter ou não ter o conflito armado. Posso te dizer o seguinte? A probabilidade, ela, cada dia que passa, torna-se mais alta. Sabe por qual razão? Porque um país em estado de guerra não pode ter eleição. Exatamente. E aí todos estão sob estado de sítio, legitimado pela condição de guerra. É até possível que dentro da cabeça dessas pessoas, eles digam assim, atribui-se essa frase a Stalin, mas não se sabe se foi dele. Uma morte é uma tragédia. 100 mil mortes é uma estatística. Que se dane, que vão morrer lá. Porque eles continuam com as benesses que eles têm. Eles continuam com os abusos que eles fazem. Eles continuam fazendo tudo aquilo que eles estão fazendo agora. Só que potencializado e legitimado, porque o estado de sítio é necessário pela situação do estado de guerra. Exatamente, Suano. Então a probabilidade cresce cada vez mais. Já estão perseguindo. E toda vez eu cito essa questão histórica, eu fico imaginando na cabeça do Leopoldo Lopes a dor que ele sente sendo ele sobrinho, neto do Simão Bolívar. Ver o nome da sua família sendo vinculado a esse grupo de pessoas. Que não deve passar pela cabeça do Leopoldo Lopes, que é um dos principais opositores do regime, perseguido de todas as formas possíveis. E é o único cara que pode dizer, eu sou bolivariano, porque eu sou o herdeiro do Simão Bolívar. Era o único que poderia falar, não essa gente que está lá. Eu peço até desculpas, porque eu fiquei exaltada, o Marcelo também, mas nós estamos assim com o estado de nervos, gente, é porque a notícia que nós recebemos é extremamente grave, né? E nós estamos vendo aqui, batendo na nossa porta, batendo aqui, né? Em todos nós. Essa é a questão. Então, chegou a hora da direita, ou dos direitos, tá? Não vou nem mais falar da direita, eu vou falar dos direitos, daqueles que sim defendem a liberdade, defendem o Estado Democrático de Direito. Deixar a picuinha de lado e começar a defender a liberdade nesse país. Porque o que está acontecendo lá, com este governo apoiando a Venezuela, é simplesmente uma indicação. Olha a seta vermelha está indicando. Mas nós estamos indo para lá, nós estamos indo para lá. Vão agir quando? Então chegou a hora dos direitos daqueles que defendem a liberdade de deixar a picuinha de lado e começar sim a pressionar. Ir lá para Brasília. Não é só em manifestação, é começar a incomodar lá. Bater entendeu? na porta do... Sabe por quê? Porque eles não estão simplesmente... manifestação Deixando não claro, é na porta deles. Nós claro. temos que ir sim na porta deles, dentro do Senado, dentro da Câmara, porque é lá que as coisas acontecem. Enquanto eles estiverem lá confortáveis, sem serem incomodados, sabe o que vai acontecer? Nada. Deixando claro, ninguém aqui está dizendo que a pessoa chegue lá e ofenda um senador, ou que entre com uma forma violenta. Sabe o que nós estamos dizendo? Faça a mais pura das manifestações, sabe qual é? Peça, entre lá no Senado, apresente seu documento, mostre lá, pegue o negocinho aqui, que fica colado aqui de visitante, vai lá falar com o senador.
Porque, não é só o senador, na Câmara dos Deputados, sabe por qual razão? Porque aquele local pertence ao povo, não pertence a eles. Eles são servidores do povo e o povo tem que ir lá decentemente e dizer: eu quero que o senhor nos esclareça. E se eles falarem, e se eu não esclarecer, não precisa fazer só dizer assim: então o senhor se prepare, porque nós vamos fazer todos os nossos discursos para mostrar que o senhor não é digno de ser um representante do povo. O senhor não vai ser eleito para mais nada, nem para síndico de prédio. Sim, o pessoal É está isso. falando que não viram notícias Do não é, do Pavinato. Claro que não. Gente, Revista Oeste, tá? Vou nomear aqui. Gazeta. Gazeta do Povo, tá? Poder 360 também, Mafê? Sim. Poder 360, fora alguns outros canais que são menores, que são independentes, né? Mas esses, tá? Que todos nós conhecemos aqui, que tem sim posicionamentos claros, né? Sim, eles falaram do Pavinato, colocaram manchete, vídeos. Quem? Teve, sim, teve um canal também que falou, mas Deixamos não de falou lado. bem. Não importa. O que importa agora é que vocês. Exato, falem bem, falem mal. Mas, Mafê, eu vou até falar agora aqui com as lentes, com o pessoal também que deve estar assistindo com certeza. Deixem a bobagem de lado. Há algo muito maior à nossa frente, que é a nossa liberdade. Deixem de bobagem. Então vamos defender. Chegou a hora do Ocupa Brasília. Chegou a hora. E o Ocupa Brasília é como o Suano falou. É ordeiro, como nós sempre fizemos. Nenhuma manifestação da direita foi com violência, nenhuma. Nenhuma. E é isso que nós precisamos retomar. É lá em Brasília. Então aqui, com o auxílio de vocês, sempre que nós tivermos a possibilidade, nós vamos sim para Brasília. E vamos juntos, com o Pavinato, apoiar sim o restabelecimento dentro desse país do Estado democrático de direito. Deixar claro, Ocupa Brasília não é ir lá quebrar nada não, viu? Ocupa Brasília é só os cidadãos conversarem com os senadores, pedirem audiência com eles, irem lá e perguntarem por que o senhor não está fazendo isso. Se o senhor quiser, a gente apresenta para o senhor um projeto de lei. É isso que é o Ocupa Brasília. Porque Brasília, ela nada mais, nada menos é que um prédio administrativo do país, e esse prédio administrativo pertence ao povo. Aqueles que estão lá trabalhando, eles são servidores do povo brasileiro. E o Ocupar Brasília é exatamente isso. Ir lá para conversar com eles, conversar com os nossos servidores, sem ter nenhuma ofensa, sem ter nenhum grito, sem ter nenhum ato para quebrar qualquer coisa. Porque esse é o tipo de atitude que nós vemos de quem? É do outro lado. Não à toa a cor deles é a cor do sangue. Não é a nossa cor. Porque nós não usamos de violência. A gente acredita no Estado Democrático de Direito, nas leis e por no essa direito. via, nós vamos lutar pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Não é achando que é bobagem, gente. Acharam que era bobagem lá na Venezuela. Acharam que era bobagem lá na Turquia também. Não se esqueçam disso. E vários outros lugares, acharam que era bobagem o que estava acontecendo na Nicarágua, como o próprio governo brasileiro continua achando. Gente, defender o Estado Democrático de Direito, defender os direitos humanos é básico. Isso não é pauta da esquerda, isso é uma pauta da humanidade. Então, nós precisamos, todos aqui, juntos, apoiar, sim, o canal, apoiar o Pavinato, apoiar da forma como vocês puderem, tá? E todas as iniciativas estiverem sendo montadas, sim, tá? Para nós restabelecermos o Estado Democrático de Direito. Todas as iniciativas. Então, para você que tenha um centavo, R$1, não é? Que não tem dinheiro, gente, eu não tenho dinheiro, não sei como ajudar vocês. Você pode sim, curta, deem o like aqui nessa live, se inscreva no canal, não é? Compartilhem, fale com seus amigos, com seus familiares. Isso já é uma ajuda gigantesca e vocês não têm noção. Vamos mudar a pauta, Dani? Olha, porque, sinceramente... Olha, Suano, vou te dizer, nós ainda temos alguns minutos. Eu vou
na verdade, chamar um recado agora, tá bom? Que a gente volta para essa pauta, porque nós temos muito para esclarecer aqui o público que está nos assistindo. Então, bom, pessoal, agora, né, eu vou chamar aqui para vocês um recadinho do Manolo. Vamos lá? Oi, pessoal, que bom estar aqui, poder falar com vocês e principalmente poder falar do mineral da vida, que é o magnésio quelato. Ele que é tão importante para a saúde humana, para o corpo humano. Você sabe que o magnésio, ele provoca mais de 300 reações no nosso organismo? Ele vai melhorar a sua saúde mental, você que sofre com ansiedade, com estresse, com cansaço, fadiga, sem energia, sem disposição, use o magnésio. Ele é um grande condutor, ele vai nutrir o seu cérebro. Ele é importante também para quem sofre diretamente com insônia. Você dorme bem à noite e tem energia durante o dia. Além de tudo isso, eu gosto muito desse mineral porque ele melhora a circulação sanguínea. Você que sofre com inchaço, formigamento, má circulação, use o mineral da vida, ele cuida da saúde do coração, sem contar os benefícios para a dor. Tem muita gente que estava travado, com muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para subir escada. Quando começou a usar o magnésio, a vida mudou. Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e ele é muito importante para melhorar o fortalecimento dos ossos, da musculatura, tendões e ligamento. Magnésio quelato. E olha, queridos, eu preparei uma promoção muito legal, vocês vão gostar muito, porque o nosso magnésio você não precisa gastar nada agora. Eu faço na confiança, você vai começar a pagar só o ano que vem, no carnezinho, no carnezinho, não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar o magnésio com um desconto espetacular, de laboratório. Você vai comprar o magnésio com preço de laboratório e vai ganhar o Melaton. Você toma antes de dormir, você vai ter uma noite de sono profunda. Ligue e aproveite, o telefone está aqui na tela. Magnésio, desconto de laboratório para começar a pagar em 2024, dia 15 de janeiro. Você começa a pagar parcelinha pequenininha. Não perca tempo. Coloque saúde na sua vida e na vida dos seus, das pessoas que você ama, que você gosta. Tá aqui um presente espetacular de Natal. Ligue agora mesmo e aproveite. Tem brinde, tem promoção e tem prazo de pagamento. Só não compra quem não quer. Abraço. Que maravilha, hein, Manolo? Então não perca essa oportunidade, pessoal. Liga para o 0800 591 7757. Garanta agora o magnésio quelato da Joy. Eu tomo, faz efeito em mim e eu estou muito bem, estou melhorando, graças a Deus, diminuiu minha dor nas articulações do joelho, praticamente sumiu e eu passei a dormir e sonhar. Significa que o meu sono está voltando. E detalhe, só para que vocês tenham uma noção, cada dia o meu sono tem sido mais difícil. Ao contrário que pode parecer, essa quantidade de transpirar que está aqui é porque nós estamos tensos. É que nós não somos covardes e não somos mau caráter. Nós não somos mau caráter para ficar diminuindo o trabalho dos outros. E não somos covardes, nós vamos até o final acreditando no Estado Democrático de Direito, acreditando na lei, acreditando no diálogo e acreditando que nós temos que, sim, recuperar o Brasil. Por incrível que pareça, Dani, nós trabalhamos de uma maneira tal em que a gente aceita a diferença de opinião. A gente aceita até indivíduos que olham pra gente e falam e gritam conosco. Eles não aceitam ninguém, nem aqueles que só dizem assim, mas explica melhor isso porque eu não entendi. Pois é. Se não entendeu, é porque é o opositor. O opositor se elimina. É assim que é o raciocínio deles. E olha, isso é que é o assustador. Mas e agora, Suano, é hora sim, mas já ultrapassamos sim o limite do tolerável. É hora daqueles que, sim, defendem os direitos humanos, de verdade, tá? Não estou falando da narrativa dos direitos humanos. Eu estou falando da defesa real dos direitos humanos, na defesa da liberdade, se juntar, deixar a bobeira de lado, né, e defender a liberdade dentro deste país, o Estado Democrático de Direito. Suano, agora com essa notícia que a gente acabou de receber, tão próxima da gente, como você vê agora os possíveis desdobramentos lá na Venezuela, né? E também o próprio posicionamento do governo brasileiro. Você acredita que agora o governo brasileiro ele pode começar a finalmente indicar
que a Venezuela é uma ditadura ou eles vão continuar nos seus planos de normalização das relações com a Venezuela, ignorando absolutamente tudo o que está acontecendo naquele país? Você já falou tudo. É o que vai acontecer. Primeiro, não se pode admitir que lá é uma ditadura, porque se admitir que lá é uma ditadura, eles simplesmente vão ter que reconhecer que fizeram escolhas erradas e que estão do lado daqueles que não respeitam os direitos humanos. Você foi muito feliz, Dani, quando você falou o seguinte: direitos humanos não é uma pauta da esquerda, é uma pauta da humanidade. O problema é o uso político e ideológico que é feito dos direitos humanos para tentar vitimizar aqueles que querem instrumentalizar os direitos humanos para massacrar todos os que são diferentes deles. Esse que é o problema. Por exemplo, nenhum de nós acha que policial tem que chegar em um local e bater em todo mundo. Nenhum de nós defende isso. O que nós defendemos é que, pelo amor de Deus, pense no policial que está sendo jogado num ambiente que ele vai ser metralhado por todo mundo. Ele tem que se defender. Garantam para o policial a integridade da sua vida. Porque vocês estão brincando no mundo da Barbie. Ninguém sabe o que é, afinal de contas, entrar num local que tem um bando de gente armado e o policial vai com peteleco. Toque, 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 toque. Sim. E ele lá tem filho, tem filhos, ele tem esposa, ele tem família. E ele vai lá e ele recebe 35 tiros nas costas, na cabeça. Aí quando a gente fala, pelo amor de Deus, vocês estão brincando, dizem que nós não respeitamos direitos humanos, porque o policial entra lá armado. Você está entendendo? Então, quando você foi muito feliz... Quando a defesa de bandido, é a defesa de criminoso, é a defesa de pedófilo, é a defesa de ditador, sabe? E por último, fica o povo, a população que não é defendido. Só tem uma coisa que é bem importante. Vocês que não estão nos ouvindo, não estão nos acompanhando agora, mas poderão ter isso. Vocês acham que a defesa de todos esses tipos de marginais será tolerado depois que o poder absoluto estiver na mão deles? Vocês também vão ser caçados. Se preparem. Porque não existe espaço para ninguém que é diferente deles. E a diferença é clara. Porque eles querem apenas para si todo o poder. Então vocês também serão caçados. A direita fragmentada vai ser caçada. Por isso que aqueles que são liberais e conservadores têm que parar. Veja, se vocês não querem apoiar, fiquem de boca calada. Exato. Se a vaidade, a inveja ou a dor do cotovelo é muito grande, não falem. Façam um trabalho de vocês. Quando eu estava na faculdade, eu via um cara que fazia um trabalho maravilhoso, sabe o que todo mundo falava? Não. Ele é um modelo para tentar fazer alguma coisa legal. Sim. Eu não ficava diminuindo o trabalho dele, não. Eu dizia, porra, é a partir daí, porra, muito legal, a gente trazia, explica como você fez, vamos desenvolver outras metodologias. E você é o cara que a gente vai citar sempre, porque você trouxe algo pra gente, para nos estimular. Nós somos estimulados para cima, para adiante, a partir do que tudo isso que foi construído. Aí é que tem que ser. Pessoal, eu vou pedir para vocês também seguirem o Razão de Estado em todas as nossas redes sociais, no Instagram, tá? E no Twitter também. É só Razão de Estado, vocês já vão encontrar ali. Sigam, por favor. Isso é muito importante também, porque é uma forma da gente continuar o canal de comunicação caso alguma coisa aconteça. Não é? Deixem o like. Siga o programa em todas as redes sociais, não é? Todos os programas aqui da Pavivil, não se esqueçam lá, as próprias redes do próprio Pavi também, porque caso aconteça alguma coisa também vão ser notificados por lá, não é, Mafê? Então, por favor, sigam todas as redes sociais de todos os programas aqui da Pavivil. Isso é extremamente importante, porque agora nós precisamos nos fortalecer ainda mais. Ainda mais. O que está acontecendo lá na Venezuela está batendo a nossa porta aqui. E já está acontecendo aqui também. O que eu falo de bater na nossa porta é a situação grave que está lá agora. Porque a probabilidade de conseguir retomar o Estado Democrático de Direito lá hoje é mínima. É mínima. E nós não podemos deixar chegar neste limite de não ter retorno mais. Então, por isso, isso não é sensacionalismo, gente. Não é isso. É um alerta. É um alerta
para que a gente possa se fortalecer. Vocês todos sabem que isso aqui é real. Vocês sabem das perseguições. Vocês sabem o que está acontecendo. A gente não precisa nem listar aqui para vocês. Vocês acompanham todos os dias. Então, a gente pede desculpa que nós saímos do tom hoje do Razão de Estado. Aliás, mudamos completamente a pauta para focar nessa questão agora por conta dessa notícia que nós recebemos tão perto de nós agora, de perseguição, de prisão, de tortura, lá na Venezuela, com conhecidos nossos. Nós não podemos deixar isso aqui, gente. Então, nós vamos levar essa pauta, sim, para o Congresso Nacional. Nós precisamos proteger a liberdade. Então, hoje, não é mais, né, a divisão que precisa ser feita é o seguinte: quem está defendendo a liberdade e quem não está. É basicamente isso. Porque nós precisamos aumentar esse grupo para fortalecer essa mensagem. Retomar o Estado democrático de direito. Um governo que defende ditadura, ditadura também é. É uma questão, é quase uma tautologia. A lógica é uma que você faz e chega à conclusão evidente, a conclusão é evidente. Exato. De todas as premissas. Isso é uma tautologia, tá? É claro, é exatamente isso. Quem defende ditadura, ditadura é. Isso, infelizmente, nós estamos caminhando para isso, tá? Você falou, falou a questão da organização na Venezuela. Sim. Cada vez está mais claro. Vai ter uma ação, pelo menos, para justificar. Eu não diria que vai haver uma guerra, mas vai ter uma ação para justificar o cancelamento das eleições. Isso vai ter. E se tiver as eleições, haverá eleição com candidato praticamente único. Ou fazer como teve em 2018, que eles simplesmente bancaram um cara da oposição para fragmentar a oposição. Aí quando todo mundo quis boicotar, o cara pegou e disse assim: não, eu vou participar. Foi uma vergonha. Aí ele fala: esse cara legitimou o resultado fraudulento do Maduro. Por isso que em 2019 não teve o reconhecimento, foi dado como nula a eleição e vacância do cargo. Por isso que o Guaidó, ele não se autoproclamou presidente. Ele foi investido constitucionalmente na Venezuela como presidente interino para convocar novas eleições. Por que ele não convocou? Porque o Maduro resolveu simplesmente se aparelhar novamente e impedir que aquilo que era constitucional se implantasse. Exatamente. Suano, tem gente aqui perguntando de qual notícia nós estamos falando. Eu vou falar rapidamente, tá? Primeiro eu estou me referindo... Evitar, né? Eu não vou citar. Tá? É que nós recebemos aqui uma notícia que nós não podemos compartilhar com vocês por razões de segurança, mas é referente à notícia que nós compartilhamos aqui com vocês sobre perseguições e prisões que estão ocorrendo lá na Venezuela, sobre aqueles que estão se manifestando com relação ao plebiscito que eles, a última eleição com relação à anexação de Essequibo, né? O referendo, isso, desculpa. O referendo para a anexação da região de Essequibo pela Venezuela, né? Então, todas as pessoas que estão falando sobre isso lá na Venezuela ou fora da Venezuela estão sendo colocadas como inimigos da pátria. Estão ocorrendo prisões, estão ocorrendo tortura, assim, deliberadamente. A candidata da oposição ainda não foi indiciada e ainda não foi presa, mas ela sabe que ela também corre perigo. Dani, porque lá eles primeiro prendem, depois eles indiciam. A lógica é invertida. E tem mais inversa. E tem mais um detalhe, até para as pessoas entenderem. E aqueles que estão fora da Venezuela têm familiares lá. Exato. O risco de morte dos familiares é altíssimo. E detalhe, as pessoas não vão nem ficar sabendo. Porque esse é o nível de tensão que se está vivendo lá. Aí é a situação que nós estamos vivendo aqui. E que nós estamos vendo bater nas nossas portas um fato como esse, e a grande mídia não está nem aí. Além disso, autoridades vão apoiar o governo venezuelano. Nós não queremos que as autoridades brasileiras sejam iguais a nós. O que nós queremos é apenas que tenham vergonha e que sigam, já que falam direitos humanos, respeitem os direitos humanos. Já que falam do Estado Democrático de Direito, respeitam o Estado Democrático de Direito. Já que falam da democracia, garantam que a democracia se implante no Brasil. Sabe como? Respeitando o direito ao contraditório e à contestação.
São os pilares da democracia. Não persigam pessoas assim. E eu vou dizer para vocês, alguns estão perguntando por que ainda vivem lá? Porque tem muitos como não sair. conseguem sair, Não gente. consegue sair. É uma ditadura. Nós ainda, alguns de nós, ainda conseguimos sair do país. Então, Ainda. é um tempo breve, né? Ainda. Mas lá não é assim. Então, Mafê, eu acho que eu já vou encaminhar aqui para o fim. Então, eu agradeço todos vocês que estão apoiando o canal, que estão conosco, não é? Aqueles que estarão lá em Brasília também, todos vocês que estão apoiando a nossa ida para Brasília, por isso é extremamente importante, não é? Aqueles que puderem enviar o Pix aqui, pavinato@outlook.com, tá? Vocês vão ver na hora de enviar o Pix o nome da empresa Roca Seca, tá? 26 no Roca, 26 no Seca. Então, vocês sabem que é este nome mesmo. Nós tivemos as enquetes aqui. Vocês acham que podemos chegar a este nível de perseguição aqui no Brasil? Sim. 92% indicaram que sim, 7% que não. E eu vou rezar junto com esses 7% para que nós consigamos fazer com que esse tipo de perseguição, neste nível que está acontecendo na Venezuela, não consiga se expandir aqui no Brasil, né? Então, agradeço a todos vocês. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem essa live. Compartilhem muito. Façam cortes, o que vocês quiserem, nas suas redes sociais, em outros cantos. Sabe por quê? Porque o poder, quando ele está descentralizado, quando a informação ela é pulverizada, né, isso mais mexe com as estruturas e eles não conseguem tirar tudo ao mesmo tempo. Então, por favor, compartilhem, curtam, disseminem, façam os materiais que vocês quiserem. E é isso. Dani, nos sigam nas redes sociais. Desculpa te interromper. Não é nem para aumentar a divulgação, é para preservar a informação. A descentralização e a fragmentação vai garantir que sempre haja essa informação disponível em algum lugar, porque não tem como conseguirem abafar e encerrar tudo. É isso mesmo. E, aliás, Suano, só para me corrigir aqui, que eu não falei da Rádio Auriverde também, que apoiou, divulgou também a ação do Pavinato. Então, muito obrigada a todos os veículos de comunicação também que estão juntos conosco em defesa da liberdade. Muito obrigada e até o próximo Razão de Estado.